Gênesis capítulo 12. Estão todos bem? Glória a Deus. Vamos ler um pouquinho antes no capítulo 11, versículo 31. Deixa eu ver. Versículo 27. Gênesis 11, capítulo 27. A igreja está lendo Gênesis, não é isso? Levi, me ajude aí no som, meu filho. Estamos lendo o capítulo, o Gênesis, já estamos no capítulo 40. Né? Estamos no capítulo 40 de Gênesis, começamos no dia 1º, e todos que deram nome... Alguém está com aquele folhetinho aí? Da leitura? Aqui um. Mulher exemplar. Todos que se inscreveram no programa da leitura, plano de leitura anual da Bíblia, da Igreja Triunfo Glorioso da Fé, aqui está. Então, todos que se inscreveram, receberam isso aqui. E se não receberam, ainda vão receber. Mas para receber tem que se inscrever com o pastor Diego, porque eu quero comprometimento. Amém? Eu não quero só que você diga, eu vou ler. Não, eu quero que você se comprometa com a leitura, porque nós vamos encerrar o ano de 2020 lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ok? Então nós já estamos no livro, no capítulo 40 de Gênesis. Levi? Capítulo 40 de Gênesis. Então eu quero pregar, começando pelo livro de Gênesis, tá bom? Obviamente que a gente... Pode, Levi, me ajuda? Baixa aí um pouquinho. Gostaria muito de pregar sobre o livro de Gênesis. Muita coisa tem nesse livro para a gente aprender, para a gente ler. Gênesis é o livro dos começos, livro dos inícios. Então, muita coisa a gente pode aprender nesse livro. Muita coisa que você não encontra explicação hoje, tem resposta nesse livro. Ok? Então, eu quero incentivar toda a igreja a ler a Bíblia. Ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Amém? Todos os dias. Existem regras que a gente tem, que se elas não existirem na nossa vida, a gente morre. Então existem regras que elas precisam existir na nossa vida. Ok? A gente não pode ser bicho sem regra. A gente tem que ter regra. Porque algumas regras é que nos mantém de pé e nos mantém firmes. Estamos juntos? Então, uma dessas, na vida cristã, é a leitura da Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. E a gente precisa ler a Bíblia com a postura humilde, com a postura de oração, pedindo a Deus que fale conosco. Tá certo? Hoje a gente tem muito tipo de ensino no mundo, muito tipo de teologia no mundo, igrejas esquisitas, com ensinos esquisitos. Estou falando de igreja, não estou falando nem outro tipo de religião, estou falando de igreja mesmo. Tem um tipo de ensino esquisito. E se você não tiver fundamentado nas Escrituras, vai ficar difícil. Amém, queridos? Então a gente precisa das Escrituras para a gente estar bem diante de Deus. Então, não pode faltar a leitura da Bíblia para nós. Tem um carro lá fora que nós não sabemos de quem é, que é de um visitante, não sabe de quem é. E tá empatando de um caminhão passar, Fiat Uno branco. Tem um Fiat Uno branco que está atrapalhando o caminhão passar. É o teu, Davi? Corre lá. Fiat Uno branco. Vamos ler a Bíblia? Vamos lá? Gênesis capítulo 11, versículo 27. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu antes
de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Você diz assim, não entendi, foi nada, né, aqui? Qual o sentido? Qual o sentido de tudo isso? Vou lhe explicar. No capítulo 12, versículo 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Diga comigo, e saíram para irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Amém. Vamos repetir de novo. E saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Vocês podem repetir só? 1, 2, 3 e... Muito bem. Glória a Deus. Erraram um bocado, mas tudo bem. Vamos lá de novo. E saíram para irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Então, nós estamos no livro de Gênesis. E esse capítulo que nós estamos lendo é um dos capítulos, assim, não posso dizer o mais importante, porque todo o livro de Gênesis é super importante. Na verdade, toda a Bíblia é muito importante, inclusive as vírgulas que ela vai ter são importantes. Mas, como eu vou falar sobre esse capítulo hoje, em pouco tempo, então ele é o nosso mais importante hoje, tá bom? Esse capítulo fala de um aspecto da nossa vida que é o aspecto que eu entendo que é o mais importante que existe, que é a nossa vocação. Domingo passado eu falei para vocês sobre esse assunto, a mensagem está no YouTube para quem quiser acessar e assistir. Nós falamos um pouco sobre vocação. Mas deixa eu conversar com você um pouquinho sobre Abraão. E eu vou lhe dar um pouquinho do porquê que nós estamos falando sobre vocação hoje. Porque nós vamos começar a ter uma segunda fase do nosso game das células e nós vamos focar no aspecto saúde. Ok? Aspecto saúde. Comer direito. Procurar viver direito. Para não destruir o corpo, porque é através do corpo que a gente vai cumprir o quê? A nossa vocação. Tá certo? Então, daqui a pouco, nós vamos ter a Ellen também, que vai falar com a gente sobre isso, mas por enquanto, fica teu coração aqui, vamos conversar sobre Abraão. Essa primeira parte aqui é nós, estamos juntos. Depois a gente vai estender mais. Tivemos ontem o início, o start dessa segunda fase, foi muito bom. Os que vieram, acredito que foram acrescentados, foram tempos muito bons que nós tivemos aqui ontem. E está valendo. E vocês vão ficar melhores informados do que vai acontecer nesses próximos 30 e 60 dias. O que vai acontecer, tá bom? Mas veja bem, nós estamos falando aqui de Abraão, um dos personagens mais importantes da Bíblia. O Gênesis, como é o livro do começo, se a gente quiser saber alguma coisa sobre qualquer coisa, vai no livro de Gênesis, lá tem o começo de tudo. O início de tudo, a razão de tudo, como que tudo começou, como que as coisas têm que ser, ok?
Então estamos falando da história de Abraão. Só que a história de Abraão, na verdade, começa com o pai dele. O pai de Abraão era chamado de Tera. Nós estamos falando de vocação, certo? O Senhor chamou Abraão. Capítulo 12, o Senhor chamou Abraão. Mas a gente percebe no capítulo 11 que, na verdade, Deus tinha chamado Tera, pai de Abraão. Se você prestar atenção na nossa leitura, eu sei que ficou confuso, não dá para a gente entender nada, mas no capítulo 11, versículo 31 diz: tomou Tera a Abraão, Tera era o pai dele, seu filho, e a Ló, filho de Arã, que era também filho de Terá, irmão de Abraão, e Sarai, que era sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Então a gente percebe que Deus já tinha conversado, era com o pai de Abraão. E quando ele chegou em Arã, diz o texto, e ali ele habitou. Pergunto para você, era para Abraão ter habitado na terra de Arã? Aliás, era para Tera ter habitado na terra de Arã? Não. Eles deveriam ir para onde? Canaã. Mas o texto diz que ele tomou Abraão, tomou o seu neto e a sua nora e partiram para Canaã. Mas quando ele chegou em Arã, ali ele habitou. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Arã. O que é que isso aqui fala para a gente? A palavra Arã, a cidade de Arã, significa uma cidade para uma boa velhice, uma boa cidade para uma boa velhice, ok? Então olha que coisa interessante, um homem recebeu um chamado de Deus, mas ele chegou em um determinado canto, e aquele canto era tão encantador, que ele disse, deixa para lá, eu quero viver bem, eu quero estar bem. E ali ele ficou até morrer, e não cumpriu o chamado de Deus, a vocação de Deus. Estão comigo? O nome de Tera significa aquele que procrastina, aquele que deixa para depois, aquele que retarda, aquele que não é urgente para fazer. Então veja o que Deus está dizendo. Aquele que procrastina foi chamado. Mas como ele é um procrastinador, ele vai ficar no meio do caminho e não chegará no destino que eu tinha planejado para ele. Ok? Então quero chamar a atenção, em poucos minutos, quero chamar a sua atenção que quando você é vocacionado, aliás, todos são vocacionados, estamos juntos? Todos são vocacionados. A pergunta é, você vai cumprir o seu chamado ou você vai morrer com ele? A pergunta é se você vai enriquecer o cemitério ou se você vai deixar o cemitério pobre. E como é que a gente deixa o cemitério pobre? É você gastar tudo o que tem para gastar antes de morrer. É você viver tudo o que tem que viver antes de morrer. É você viver para Deus tudo o que tem que viver antes de morrer. É você pregar todas as pregações que Deus te deu para você pregar. É você salvar todas as almas que Deus chamou você para salvar enquanto você está vivo. É você fazer tudo o que Deus gostaria que você fizesse enquanto você está vivo. Se você faz isso, você deixa o cemitério pobre. As suas riquezas, as riquezas que Deus depositou dentro de você, não serão enterradas junto com você. Amém? Estamos juntos? Agora, se eu não viver aquilo que Deus tem para mim, o cemitério vai enriquecendo, 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 e a terra vai empobrecendo, e o projeto de Deus, o programa de Deus na terra, vai sendo de algum modo prejudicado. Estamos juntos? Então veja, um procrastinador recebeu um chamado de Deus, que era Tera. Mas ele chegou em uma cidade, e essa cidade é uma cidade da distração. É uma cidade que encantou Tera. De modo que ele ficou ali, porque ele pensou, aqui eu vou ter uma boa velhice. A palavra Arã significa uma terra para passar uma boa velhice. E ali ele ficou e morreu. 200 e poucos anos. Felizmente nós não temos mais essa expectativa de vida, né? O SUS deve ter reduzido aí um monte de... Enfim, a culpa agora é do SUS, não é, gente? É brincadeira. Estamos juntos nessa primeira fase? Então Deus chamou Tera, e Tera não cumpriu o seu chamado, ele enterrou o seu chamado na cidade de Arã. Então eu faço votos acerca de nós,
que Deus tenha nos chamado, mas que a gente não enterre a nossa vocação em algum lugar. Estamos juntos? Que a gente não enterre ela. Tera fez isso. Mas aí quando Tera faleceu, aí capítulo 12, Deus aparece agora a Abraão e diz assim, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. O Senhor pegou o chamado do pai e passou para o filho. Eu tenho dito para vocês que Deus chama família, não é assim? Deus chama família. E dentro das famílias vão ter pessoas que vão estar sensíveis a Deus. E vai ter pessoas que não vão estar nem aí. Ok? No caso aqui, Deus escolheu Abraão. Chamou o pai, mas o pai se distraiu numa boa cidade para ganhar talvez um bom dinheiro e viver com uma certa facilidade. Mas no capítulo 12 o Senhor se volta para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui tem um detalhe interessante, vai para a terra que eu te mostrarei. Às vezes a gente fica pensando assim, se Deus me chamou, por que é que eu não sei o que é que eu tenho que fazer? Porque se Ele me chamou, eu deveria saber o que é que eu tinha que fazer, não é assim? Mas veja que o Senhor chamou Abraão e disse assim, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, não é que eu já te mostrei. Então o Senhor estava dizendo, eu quero que você se disponha, eu quero que você se levante. Eu quero que você diga, eis-me aqui, pode contar comigo. Fala comigo que eu te escuto. Quando essa atitude do coração ocorre, Deus diz, agora eu vou começar a te mostrar a terra para onde você vai. Eu vou começar a te dar as coordenadas do teu chamamento. Então o que a gente percebe é que Deus tem umas estratégias para chamar as pessoas e para alinhar as pessoas na vocação que elas têm. Vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A vocação que Deus nos dá, pode ter certeza que é o caminho também da nossa prosperidade. É o caminho também do nosso avanço e do nosso crescimento. Porque eu entendo que a vocação, você está indo para se tornar quem você é. Então, a pessoa mais confortável para ser é quem eu mesmo sou. Não existe pessoa mais confortável para ser do que eu mesmo. Ocorre que em boa parte da vida nós não somos nós somos alguma coisa que alguém quer que a gente seja. Isso é chato, né, não? Então, nesse sentido, a gente não é a gente. E a gente não faz o que a gente gostaria de fazer. A gente faz o que tem uma certa imposição para a gente fazer, mas nós não somos isso. Agora, a vocação, ela nos empurra para aquilo que Deus nos criou para ser. Quando nós ainda éramos sem forma, no ventre de nossa mãe, o Senhor já tinha escrito ao nosso respeito. Ok? Isso é vocação. Nós fomos salvos pela graça e nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Ou seja, antes de eu existir, aquilo já existia. Pastor, isso é predestinação? Não, é destinação. Você pode vivê-lo ou não. Você pode dizer sim ou não. Agora, o que eu entendo é que a nossa realização como pessoa está naquilo que nós somos chamados para ser. Está naquilo que nós somos chamados para viver. Ok? Então isso é nós caminharmos para ser quem de fato nós somos. Então o Senhor disse, eu vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar e engrandecer o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão a idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ou seja, a cidade que o seu pai achou boa para passar a velhice. Abraão estava lá com seu pai. E ele tinha 75 anos quando saiu dali. Abraão levou consigo sua esposa Sara, levou Ló, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe foram acrescentadas, e saiu a fim de ir à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Saiu a fim de ir para a terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Ok? Estamos juntos?
Vocês viram que tem bênção nesse processo aqui? Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na semana passada eu estava falando para vocês que as pessoas que estão fora de sua vocação, elas são péssimas companhias. As pessoas fora de sua vocação são péssimas companhias. Elas vão viver em crise, porque elas estão brigando consigo próprio. Elas estão lutando consigo próprio. Se você se lembra da história do apóstolo Paulo, ele estava perseguindo a igreja de Cristo. E em um certo momento, o próprio Cristo apareceu para ele, perguntando: por que é que você está me perseguindo? Dura coisa para ti é lutar contra os aguilhões. Então o que é que a gente aprende? Que o apóstolo Paulo, há muito tempo, ele estava lutando contra ele mesmo. Ele estava lutando para não ser aquilo que Deus havia chamado ele para ser. Essa briga existe, ela é real. O nosso chamamento, ele ganha um outro nível no dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Aí algumas pessoas chegam e dizem assim: pastor, mas eu já tenho a minha religião, eu sou católico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não está perguntando sobre qual é a sua religião. Ele está perguntando se você entregou seu coração a Ele. Estamos juntos? A pergunta é essa: você entregou seu coração a Ele? Tem muita gente na igreja evangélica que não entregou seu coração a Jesus. Porque entregar o coração a Jesus não é só vir aqui na frente e dizer: pastor, ora por mim. Pode ser. Mas também pode ser só um ato religioso. Porque entregar o coração a Jesus é uma outra conversa, é um outro nível. Então, para a gente viver a nossa vocação, o passo inicial é entregar o coração a Jesus. Quando a gente entrega o coração a Jesus, começa um outro nível do nosso chamado. Estamos juntos? Então a ideia de Deus vai ser alinhar a nossa vida para que a gente cumpra o nosso chamado. Dentro disso, muitas distrações vão chegar. Porque a ideia é que você seja qualquer coisa, menos aquilo que você foi chamado para ser. A ideia é tirar você daquilo que você foi chamado para ser. E se isso acontecer, então, vamos dizer assim, o inimigo das nossas almas conseguiu tudo o que ele queria: desviar você do seu chamado, desviar você da sua vocação. Estamos juntos? Então, Deus nos chamou quando nós ainda éramos sem forma no ventre de nossa mãe. Disso não tenha dúvida. Por quê, pastor, que eu não devo ter dúvida? Porque Deus não ia gastar tempo fazendo uma coisa que não valia a pena. E se você está aqui e eu posso lhe ver, é sinal que você valeu a pena. Estamos juntos, gente? Eu detesto perder tempo. Eu detesto jogar a conversa fora. Na maioria das vezes eu estou sério. E as pessoas perguntam: pastor, tu vai relaxar quando? A minha cunhada ora por mim e diz assim: ô Senhor, que ele ria, que ele sorria, que ele dê gargalhada. Porque não é uma coisa comum. Eu estou sempre focado, eu estou sempre sério. Eu não gasto tempo assim, né? Estou sempre sério, sempre sério. Então, gente, você foi chamado, mas muitas distrações virão para roubar você do seu chamado, porque a ideia é que você não seja o que você foi chamado para ser. Estamos juntos aqui? Esse é o grande desafio. Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado com o quê? Com as distrações. Que você foi chamado, disso nós não temos dúvida, é o que eu estava dizendo. Nós não temos dúvida. Por quê? Você não está aqui? Tá. Posso lhe ver? Posso. Posso tocar em você? Posso. Então você existe. Você é real. Deus te fez. E te preservou até o dia de hoje. Ou você acha que você está vivo porque Deus não te preservou? Você sabe que a nossa vida é uma fumaça. Sim ou não? É uma fumaça. Você não vê, mas tem ministério de anjo guardando você. Você não está vendo. Você não está vendo, minha gente. Para você morrer é a coisa mais fácil do mundo. É só fazer assim. Acabou. O fato de você estar vivo é um milagre. Só isso. O fato de você estar vivo é um milagre. E por que você está vivo?
Você foi criado para um propósito. E Deus vai apostar em você e investir em você até as últimas consequências. 45 do segundo tempo, Deus está dizendo, não apita ainda não. Ainda está em jogo. Ainda tem expectativa. O gol pode sair. Não desiste não. 45 do segundo tempo, Deus está apostando e acreditando que você vai dar certo. O programa dele começou quando você ainda era uma substância sem forma no ventre de sua mãe. Ele começou a planejar, escrever a seu respeito, no seu diário de cabeceira. É assim que eu imagino. Na cabeceira de Deus tem um livro. E lá ele escreveu quando ele pensava e planejava sobre como eu seria, sobre como eu faria. Aí quando a gente nasce, a gente quer ser todo mundo, menos nós mesmos. A gente imita o jeito do outro se vestir, a gente imita o jeito do outro falar, a gente imita o cabelo que o outro corta, a gente imita, e a gente fica infeliz porque a gente não é o que o outro é. E Deus diz, mas eu nunca chamei você para ser o que o outro é, eu chamei você para ser você. Minha esposa fala que eu sempre estou assim. E eu pensava que é porque eu era assim mesmo. Agora foi que eu fui descobrir que é porque meus olhos são claros e a claridade incomoda. Anos-luz. Anos depois é que eu fui descobrir que era por causa disso. Então eu faço assim, não é porque eu tenho um cara de mal, é porque a claridade incomoda. Mas enfim, vamos imaginar que eu sou assim. Eu sou assim, tem um propósito. Você sabe disso? Assim, eu sou assim. Assim, ó. Sempre tem isso aqui. Aí dá uma ideia de cara de mal, que está com raiva, que vai brigar comigo. Sisudo, né? O sisudo tem uma razão de ser. Quando ele fala uma coisa, dói na alma, dói nas entranhas. Mas tem uma outra pessoa que ela é sorridente, ela é alegre, ela é feliz. Ela tem luz radiando nela. E ela te atrai como se fosse mariposa atraída pela luz. Você gosta de estar perto. Também tem propósito de ser como ela é. Tem pessoas que gostam de rir. Tem pessoas que não ri nunca. Ela, né, filha? Irmãos já estão se identificando aqui. Ela que é assim, ó. Então são características que você é do jeito que você é por causa daquilo que você tem que fazer. Quando é que as coisas começam a se estragar? Quando você acha que você tem que ser igual ao outro. Você não tem que ser igual, você só tem que ser você. Amém? E isso é verdade em tudo, é verdade na gente como igreja. A igreja TGF não tem que ser igual à Assembleia de Deus. A igreja TGF não tem que ser igual à Igreja Batista. A igreja TGF não tem que ser igual à Igreja Universal. A igreja TGF tem que ser a igreja TGF. Com cheiro de TGF, gosto de TGF, forma de TGF e tal, TGF. Porque se ela não tiver a sua identidade, então não faz sentido ela existir. Mesmo jeito é você. Então veja, qual é a ideia de Deus? Eu te escolhi quando você ainda estava no ventre de sua mãe. Quando você nasceu e cresceu, Deus começou a falar com você. Talvez você não consiga se lembrar disso ou perceber isso, ou algumas pessoas consigam. Eu consigo, quando eu olho para a minha infância, eu não sei como é que eu sei, mas eu sei que Deus falava comigo. Criança. Como é que eu sei disso? Eu não sei. Como é que ele falava e eu entendi? Eu também não sei. Só sei que ele falava. E só sei que eu sei. Então, cada ser humano tem que ser muito verdadeiro em saber que Deus falou com você. Agora, se você ouviu ou não, se você deu ouvido ou não, aí é outra conversa. Se você quis obedecer ou não, aí é outra conversa. Se você fechou o coração, é outra conversa, mas que ele falou, falou. E o que é que ele está fazendo? Querendo puxar você e dizer, tem um chamado, tem uma vocação para você. Eu fiz você, e se eu fiz, eu não gasto tempo fazendo o que não vale a pena. Então, a coisa começa por aí. Se ele fez você e você existe, é porque valeu a pena existir. E até os 45 do segundo tempo, ele não vai desistir. O projeto pode abortar. Pode ser que não dê certo. Porque depende de uma resposta minha. Mas no que concerne a Deus, tudo já deu certo. Mas no que concerne a mim, Deus não me constrange e não me força a ser o que eu não quero ser.
Se eu quiser ser um roqueiro, Deus deixa. Se eu quiser ser um malucão, Deus deixa. De boa. Você faz da sua vida o que você quer. Agora a pergunta é, Deus quer que eu seja um maloqueiro? A pergunta é por aí, Deus quer que eu seja? Mas eu posso ser, eu posso escolher ser o que eu quiser ser. Então, amado, Deus nos chama, é fato. Nós estamos aqui, é prova de que Ele nos chamou e nos escolheu. Tem um livro escrito a nosso respeito e uma carreira para nós correr. Agora, o que é que vai existir no meio do caminho? Distrações. E essas distrações têm o objetivo de nos arrancar e nos tirar daquilo que Deus quer para nós. Por exemplo, no caso do pai de Abraão, a primeira distração dele foi o quê? Uma boa cidade, um bom lugar para morar, viver e morrer. Aquela foi a distração do pai de Abraão. Pergunto se essa não é uma boa distração para nós também. Abraão, acabou, morreu o pai dele, Deus chamou Abraão. Abraão tinha que vencer o que o pai dele não conseguiu vencer. Quando Abraão começou a sua viagem, ele topou com a cidade de Damasco. E a cidade de Damasco diz um relato de um escritor que quando Maomé ia passar pela cidade de Damasco, ele arrodeou para não passar pela cidade, porque ele dizia, pode ser que se eu passar por lá, eu também fique. Porque a cidade era muito atraente, era muito gostosa de ser. E essa cidade era precisamente a cidade por onde Abraão também ia passar. E certamente é a cidade onde Abraão ia passar, e ele ia se sentir atraído e dizer, é aqui que eu vou ficar e não vou cumprir meu chamado. Mas Abraão venceu o desafio da cidade. Mas quando Abraão chega na terra de Canaã, a Bíblia diz que a terra tinha fome. E quando a terra tinha fome, diz que Abraão se desviou e foi para o Egito. E quando ele foi para o Egito, muita coisa ruim começou a acontecer. O que é isso? Fome. São escassez, são dificuldades, são circunstâncias difíceis. E nessas circunstâncias difíceis, nós vamos falar o que não deveria ter falado. Nós vamos nos comportar como não deveria comportar. Nós vamos deixar que a incredulidade assuma o nosso coração e a gente se desvia do chamado. Estamos juntos? Então, qual é o grande desafio que nós temos? Não fugir do nosso chamado por causa das distrações que vão chegar. Essas distrações podem ser um bom emprego? Pode ser um bom emprego. Amém? Pode ser um bom emprego. As distrações podem ser um bom casamento? Pode ser um bom casamento. As distrações podem ser nossos filhos? Pode ser nossos filhos. Um monte de coisa pode vir e virão para nos desviar daquela vocação que Deus quer que a gente cumpra. Ok? Então, distrações vão acontecer. Deixa eu ler com vocês aqui, Juízes, capítulo 16. Qual é a pergunta que eu gostaria que os meus irmãos fizessem? O que é que Deus quer de mim? Essa é a pergunta. O que é que Deus quer de mim? Não é mais? Eu não sei se essa pergunta angustia você ou se você não está nem aí para ela. Mas essas são uma das perguntas mais importantes da vida. O que é que Deus quer de mim? Você já se fez essa pergunta? Com honestidade. O que é que Deus quer de mim? Essa é a primeira descoberta que você precisa fazer. O que é que Deus quer de mim? E se lembrar que quando você descobrir isso,
muitas distrações vão aparecer. Juízes 16, 16. Essa parte do livro de Juízes está falando sobre Sansão. No versículo 16 diz assim: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. Isso aqui é muito forte, olha só. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. Isso aqui era Sansão. E qual era o contexto aqui? Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. Mulher chamada Dalila. Dalila deveria ser uma prostituta de luxo. Não era uma prostituta para qualquer um. Era uma prostituta de luxo. E Sansão era um homem de uma categoria muito especial, que eram os chamados nazireus de Deus. Os nazireus de Deus eram homens consagrados a Deus desde o ventre materno. Eram homens consagrados a Deus desde o ventre materno. A gente conhece alguns homens com essa categoria, que era Sansão, João Batista, o próprio Jesus, Samuel. Sei lá, se a gente for procurar, a gente vai encontrar mais alguns. Eram homens dessa categoria. Deus escolheu a tribo de Levi para servir diante do seu altar. Mas aí surge uma pergunta. Tudo bem, eu não sou da tribo de Levi. E eu quero muito servir a Deus. Como é que eu faço? Tem um nazireu. E o que é o nazireu? É aquele que se consagra a Deus de maneira incomum. Amém? Queria servir a Deus, mas eu não sou da tribo de Levi. Você pode ser um nazireu, consagrado terrivelmente a Deus. Esse garoto aqui que era consagrado terrivelmente a Deus tinha aliança com relação ao seu cabelo. Não cortava cabelo, não bebia certas coisas, não comia certas coisas, ele era consagrado a Deus. Mas aí aconteceu, esse garoto começou a fazer coisas extraordinárias diante de Deus, mas ele conheceu uma figura feminina chamada Dalila. E essa Dalila veio a ser o quê? A grande distração da vida de Sansão. O que é a distração? É aquilo que aparece na sua vida para desviar sua rota, para que você não seja quem você foi chamado para ser. Estamos juntos? Agora, observa o que acontece. Sucedeu que, importunando a ela todos os dias, com as suas palavras, a alma dele se angustiou até a morte. Importunando-o todos os dias. As distrações, elas não virão a você com brincadeira. Elas vão vir para derrubar. Está compreendendo? Importunando todos os dias. Até que a sua alma se encheu de uma angústia de morte. O que é essa angústia de morte? É você se arrancando de você mesmo. É você morrendo. É a morte se instalando dentro e lhe arrancando daquilo que você foi chamado para ser. Angústia de morte. Eu não sei se vocês já sentiram isso aqui. Mas isso aqui acontece no espírito, é dentro de você, nas suas entranhas. É na parte mais íntima do seu ser que isso aqui acontece.
À medida que você se distancia daquilo que Deus chamou você para fazer, é como se você estivesse sendo rasgado por dentro e partido ao meio. E daí a razão porque tem tanta gente nas drogas, tem tanta gente na bebida, tem tanta gente na imoralidade, tem tanta gente em tanta coisa. E por que elas estão nessas coisas? Porque elas estão perdidas de quem elas mesmas são. Ok? Então, de repente, isso aqui começa a acontecer com um pensamento, com um olhar, com um flerte. Começa a acontecer. E à medida que dia a dia aquilo vai acontecendo, diz, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. Agora, e aqui é exatamente a hora em que ele vai contar o segredo para ela. Diz assim, o meu segredo é no meu cabelo, eu tenho aliança com Deus, sei o quê. E ela vai e corta o cabelo dele. Mas no versículo 19, diz assim, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Percebe? Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Dia a dia ela o importunava e uma angústia mortal começou a invadir o coração de Sansão. E ele começou a abrir mão daquilo que não se pode abrir mão. E aí, dia a dia, chegou um dia então que ela o fez dormir sobre os joelhos dela. Ou seja, é quando eu estou dormindo sobre a minha distração que vai me matar. Eu estou distraído dormindo sobre os seus joelhos. Então ela mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força foi embora. Não sei se você percebe isso aqui, mas é uma descrição da gente. Sansão é uma ilustração do que acontece conosco. Ele dormiu sobre os joelhos dela, rapou sua cabeça, começou a afligi-lo e a sua força foi embora. Quando você está firme no seu projeto com Deus, você é firme. Seu coração é firme. Você é forte. Você é decidido. Você sabe o que você quer. Você sabe quem você é. Mas quando começou a dar ouvidos à distração da Lila e começou a dormir sobre os joelhos dela, ela começou a afligi-lo. E a força dele foi embora. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, desperta. E ele despertou do seu sono e disse, sairei como de outras vezes e me livrarei. Aí o texto sagrado diz, mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Você compreende que a aliança com Deus é uma coisa muito séria? Que a gente precisa ter cuidado com distrações? Ele não sabia. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os seus olhos, levaram ele para Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava no moinho. Escuta isso. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os seus olhos. O que acontece quando a gente começa a brincar com a vocação de Deus, com o chamado de Deus para nós? Primeira coisa que acontece é que os olhos são furados. Os nossos olhos são furados, ou seja, a gente não consegue mais enxergar com clareza as coisas. Ok? É como se assim a gente começasse a brincar com serpentes sem se perceber como ela é venenosa. A gente começa a entrar por caminhos sem se perceber como é grave aqueles caminhos que nós estamos entrando. Nós começamos a nos envolver com amizades sem perceber como aquelas amizades são graves. Mas quando nós estamos com as nossas alianças firmes com o Senhor, querido, nós não entramos nesses caminhos. A gente bota o pé e a gente já percebe o nosso espírito reclamando e dizendo, volte o pé.
Não está certo isso aí. Tem freios dentro de nós. Quando é que as coisas começam a andar muito ruim para nós? Quando a gente busca freios dentro de nós e não tem mais nenhum. Não tem mais freios dentro de nós. Não tem. Está vazio dentro de nós, ok? Então o que acontece? Primeira coisa, os olhos são furados. Segunda coisa, Sansão foi levado para Gaza. Gaza era uma fortaleza. Lugar de prisão. Então veja, os olhos são vazados e nós somos levados para um lugar de prisão. O que acontece nesse lugar de prisão? Nós somos acorrentados com cadeias de bronze. Nós queremos nos soltar e nós não conseguimos. Somos perturbados por pensamentos que não nos deixam em paz dia e noite. Aí depois ele diz assim, e girava um moinho no cárcere. Gente, essa história de girar o moinho no cárcere é terrível. Porque como é que se gira um moinho? O moinho, se você já foi aqui no Nordeste mesmo, você tem, onde moinho que moía cana, por exemplo. E o processo de moer cana é assim, ó. Você consegue imaginar isso? Você passar a vida toda assim, ó. Pensou isso? Então veja, Sansão começou a brincar com a vocação de Deus. Ele era quê? Nazireu de Deus. Alguém consagrado a Deus desde o ventre. Mas ele começou a brincar com isso. E começou a se aproximar de Dalila. A Dalila começou a importuná-lo dia após dia. E uma angústia mortal começou a invadir a sua alma. Dentro de algum tempo depois, ele estava deitado sobre o colo de Dalila, enquanto ele abriu seu coração e contava todos os seus segredos, contando como era a sua aliança com Deus, a sua intimidade com Deus, e Dalila disse, te peguei. Quando Dalila pegou, ele disse assim, brincadeira, quantas vezes eu já me livrei disso aí? Vou me livrar como de tantas outras vezes eu fiz. O que é isso? Davi, cadê tu, Pevo? Vem pra cá. Volte lá. Observe essa construção aqui. O que é que a gente aprende com essa frase de Sansão que diz assim, ora, como das muitas outras vezes eu vou me levantar e o Senhor me libertará. E o Senhor me livrará. O que é isso? São muitas vezes que Sansão brincou com o que não deveria brincar. E ele se acostumou em brincar com o sagrado. Só que chegou um ponto que ele não percebeu que Deus já havia se separado dele. Estão comigo? Então a coisa sagrada, a coisa santa, não é coisa com a qual a gente pode brincar. Porque você está brincando com coisa séria. Uma vez Deus usou de misericórdia conosco. 2 vezes Deus usou de misericórdia conosco. 3 vezes Deus usou de misericórdia conosco. 4 vezes. A gente, beleza, nada acontece comigo não. Até um dia que você foi buscar a força de Deus dentro de você e não tinha mais. Deus havia se retirado. Ok? O que aconteceu então? Os olhos de Sansão foi arrancado. E ele não tinha mais a visão clara da sua vida e dos seus objetivos. A outra coisa que aconteceu, Sansão foi levado para uma fortaleza e ficou aprisionado. A outra coisa que aconteceu, ele foi amarrado com correntes. Ele queria se libertar, mas não conseguia. E o último que aconteceu, ele começou a girar o moinho no cárcere. Então ele ficou naquele processo de girar em torno de si mesmo pela vida toda. Estão aqui? Gente, isso é uma situação tão angustiante, que é quando você não percebe a sua vida deslanchar. Você não percebe a sua vida acontecer. Você percebe que você sempre está do mesmo canto para o mesmo canto, nada de novo acontece. É uma monotonia para sempre. Vocês se lembram que isso aconteceu na época do povo, que o povo de Deus saiu do Egito. Deus chamou, entra na terra de Canaã, eles não entraram porque não creram em Deus. Por causa disso, eles voltaram para o deserto e ficaram girando em torno no deserto por 40 anos, até que todos morressem e nascesse uma outra geração.
pergunta é: Deus vai esperar a próxima geração para fazer o que nós deveríamos fazer? Ou nós vamos fazer o que Deus espera que a gente faça na nossa geração? O que o pai de Abraão não fez, Abraão teve que fazer. Estamos juntos? Abraão fugiu para o deserto, para o Egito, porque quando chegou na terra tinha fome. Quando Abraão morreu, Isaque se levantou, filho de Abraão. Poucos dias depois que Isaque estava liderando, veio grande fome na terra. Qual foi a atitude de Isaque? Fugir também, como seu pai havia fugido. Mas quando Isaque estava planejando fugir, Deus apareceu a ele e disse: Isaque, não faça, porque tem fome na terra, não faça, porque eu vou te abençoar. Como eu fui com teu pai Abraão, eu vou ser contigo. Não faça. Embora tendo fome na terra, Isaque não foi para o Egito. E diz a Bíblia que naquele ano de fome, o Senhor o fez 100 vezes mais próspero. Onde é que está a nossa prosperidade? Em obedecer o Senhor. Em obedecer o que Deus quer de nós. Estamos juntos? Agora, para não terminar a nossa história na tristeza, completando com essa música, né, melancólica. Vai, meu filho, continua fluindo aí. Isso é para amolecer nosso coração. Para não terminar na tristeza, Sansão, nazireu de Deus, estava consumido de tristeza na alma. Sansão, o nazireu de Deus, cochilou no colo da sua distração. Sansão, nazireu de Deus, teve os olhos vazados pela sua distração. Foi trancado em cadeias por causa da sua distração. Foi amarrado com os pés e mãos por causa da sua distração. E girava o moinho por causa da sua distração. Mas veja como é que termina o texto no versículo 22. Todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Amém? Não sei se você entendeu isso aqui, mas isso aqui é motivo de muita alegria. O homem estava como escravo, estava aprisionado, estava com o cabelo rapado, a aliança que ele tinha com Deus, rapada, liso. Mas a Bíblia diz, todavia, apesar de tudo isso, o cabelo dele começou a crescer de novo. Qual é o grande consolo que tem nesse texto? Meu irmão, mesmo que os olhos tenham sido vazados, mesmo que a gente tenha sido trancafiados em cadeias, mesmo que a gente tenha cochilado no colo da nossa distração, que nos afastou da nossa vocação, ainda que tudo isso tenha acontecido, ainda que o inimigo tenha nos capturado, ainda que a angústia de morte tenha invadido a nossa alma, Deus é o Deus que faz cabelo nascer de novo. O que é isso? É Deus abrindo uma nova chance, é Deus abrindo uma nova porta, é Deus dizendo, nem tudo está falido, nem tudo está terminado, nem tudo está concluído. É Deus dizendo, 45 do segundo tempo, o juiz querendo apitar o jogo, ele diz, calma, ainda tem bola no campo, ainda vai ter o último chute, ainda vai ter gol nesse placar. Aí Sansão com seu cabelo crescido, e os inimigos não perceberam que o seu cabelo tornou a crescer. Os inimigos não tinham percebido que aquele que um dia foi, Deus tornou a fazer de novo. Os inimigos não tinham percebido que o projeto que Deus começou quando ele ainda era substância sem forma, não tinha falido, não tinha quebrado, não tinha chegado ao fim. Deus diz, esse jogo não acabou ainda. Colocou Sansão nas colunas do templo, diante de uma grande festa, todos os inimigos reunidos numa grande festa, para zombar daquele
que eles haviam aprisionado, que eles haviam tornado escravo, que eles haviam vazado os olhos, que eles haviam arrancado o cabelo para zombar dele. Colocaram ele diante das colunas. E Sansão fez a sua última oração e disse: Senhor, só mais uma vez, só mais uma vez eu te peço, torna a fazer de novo, torna a repetir de novo, torna a trazer à vida aquilo que estava morto, torna a ressuscitar aquilo que foi matado, torna a ressuscitar, traz a vida de novo. Sansão fez essa oração segurado nas suas colunas, e quando chegou na hora X, ele usou a força do Senhor, e diz a Bíblia que ele matou mais inimigo na sua morte do que durante toda a sua vida. Ou seja, aquilo que deveria ser o constrangimento e a vergonha de Sansão foi o que Deus usou para dizer: eu sou Deus, ontem, antes de ontem, hoje, amanhã e sempre serei Deus. Aleluia! Eu sou aquele que faz cabelo crescer de novo. Aleluia! Eu sou aquele que restaura todas as coisas. Eu sou aquele que levanta o que está abatido. Eu sou aquele que reconstrói o que o diabo destruiu. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Oh, fica de pé em nome de Jesus.